Boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos falar sobre os conceitos introdutórios da termologia. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, eu me chamo Vitória, sou professora de Física e hoje a nossa aula vai ser sobre termologia, conceitos fundamentais. Bom, primeiramente nós temos que saber o que é termologia, né? A termologia, ela é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados com o calor e a temperatura. Ela basicamente estuda o aquecimento e o resfriamento dos corpos, no linguajar popular. O termo significa temperatura e o logia, estudo da temperatura. Bom, nós temos que ter em mente que temperatura e calor são coisas diferentes. Diferente do que muitas pessoas pensam, elas são coisas diferentes. A temperatura, ela mede o grau de agitação térmica das partículas de um corpo ou de um sistema físico, ou seja, a vibração das moléculas. A temperatura, ela é responsável pela medição do grau de agitação, da vibração das moléculas de um corpo. Já estamos. E o calor é a energia térmica que flui de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Ou, como podemos ter outra definição, né, a energia em trânsito que se transfere de um corpo para outro. Ou seja, a energia que sai de um corpo quente para um corpo frio e vice-versa, até que eles atinjam o equilíbrio. Então, basicamente, né, o calor, a transferência de calor ou transferência de energia só ocorre se os corpos tiverem temperaturas diferentes. Ou seja, se eles tiverem as temperaturas diferentes, pode haver a troca de energia entre eles. Caso contrário, eles vão se encontrar em equilíbrio térmico, ou seja, eles vão ter a mesma temperatura. No equilíbrio térmico, nós não temos troca de energia ou troca de calor. Nesse caso, os corpos eles têm a mesma temperatura. Ou seja, temos dois corpos aqui, A e B, e o corpo A, ele tem uma temperatura maior que o corpo B. Dessa forma, o A vai transferir calor para o B até que eles estejam em equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura de A será igual à temperatura de B. Bom, a lei zero da termodinâmica, ela está bem relacionada com o nosso conceito de equilíbrio térmico. A lei zero diz basicamente que se temos dois corpos em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Ou seja, se eu tenho um corpo A com temperatura igual a um corpo C, e eu tenho um corpo B que também tem a temperatura igual ao corpo C, nós podemos ver que A e B têm as mesmas temperaturas que C. Então, basicamente a lei zero diz que se A e B têm a mesma temperatura que C, então A e B também têm a mesma temperatura, também estão em equilíbrio térmico. Dessa forma, a temperatura em A é igual à temperatura em B, que também é a temperatura em C. Então aqui não existe troca de calor ou troca de energia. Nesse caso, a variação, não temos uma variação, né? Então a variação da quantidade de calor é igual a zero. A quantidade de calor, a variação da quantidade de calor é nula, certo? Um exemplo, né? Um exemplo bem simples. Vamos supor que uma criança, a mãe suspeita que a criança está com febre, né? Então ela vai fazer o quê? Para ter certeza, ela vai medir, decide usar um termômetro para medir a temperatura do seu filho. E aí, esse termômetro, ele tem uma temperatura ambiente, né? Então, o que o termômetro vai medir? Termômetro mede temperatura. Perdão, gente. Então, ela vai medir a temperatura do filho. Ela vai colocar o termômetro em contato com o corpo da criança. E esse termômetro que está em temperatura ambiente,
Se a criança estiver realmente com febre, né, ela vai ceder calor para o termômetro. O termômetro, ele tem mercúrio, né, e ele vai dilatar, né, e ele só vai parar de dilatar quando o termômetro e a criança estiverem com a mesma temperatura, ou seja, quando ambos tiverem a mesma temperatura, ou seja, vão estar em equilíbrio térmico. Não vai haver mais troca de calor. E aí, né, quando a temperatura do termômetro e a da criança forem a mesma, ela vai saber se a criança está com febre ou não, certo? Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre as escalas termométricas. As escalas termométricas, elas são usadas para medir a temperatura ou o grau de agitação das moléculas, ou se você preferir, podemos dizer também que as escalas termométricas vão me dizer se o corpo está quente ou frio. São três definições mas são a mesma coisa, tá? Mede temperatura, mede o grau de agitação, ou diz se o corpo está quente ou frio. Essas escalas termométricas, elas vão utilizar como padrão os pontos de fusão e de ebulição da água. Bom, nós temos três escalas termométricas, né? Que nós utilizamos atualmente. São utilizadas atualmente. A escala Celsius, ela foi criada em 1742 pelo físico sueco Celsius, né? Por isso que tem o nome Celsius. A unidade é essa aqui, né? E ela é a mais comum. Ela é usada na maioria dos países do mundo. Essa escala ela é baseada na água pura e tem como pontos fixos o ponto de fusão do gelo, que é 0 graus Celsius, e de ebulição da água, que é 100 graus Celsius. Ambos em condições normais de pressão. A escala Fahrenheit ela é usada em poucos países. Nos Estados Unidos eles ainda utilizam, né? Bahamas e em outros países, poucos. Ela foi criada em 1724 pelo inventor do termômetro, né, de mercúrio, Fahrenheit. Para isso, ele escolheu dois pontos de partida, chamados atualmente de pontos fixos. E esses valores de fusão são de 32 graus Fahrenheit e de ebulição da água 212 Fahrenheit. A escala Kelvin, ela tem como referência a temperatura do zero absoluto, que nós vamos ver em outra aula, né? Que é a temperatura em que a vibração molecular cessa. Ela é conhecida como escala absoluta e ela foi verificada pelo físico William Thomson, conhecido como Lord Kelvin. E essa escala ela tem como referência a temperatura do menor estado de agitação de qualquer molécula, ou seja, 0 Kelvin. E ela é calculada a partir da escala Celsius. Diferentemente do grau Fahrenheit e do Celsius, o Kelvin ele não é referido e nem descrito como um grau. Então, quando a gente for ler uma temperatura em Kelvin, a gente vai falar 0 Kelvin, 10 Kelvins, diferente de como a gente fala em Fahrenheit, que é 10 graus Fahrenheit ou 10 graus Celsius, certo? Então, por convenção, não se usa grau para essa escala. Então, vamos ler diferente. Bom, a escala Kelvin, Fahrenheit e Celsius, elas têm uma relação entre si, né? Nós podemos ver aqui o termômetro. Aqui a gente tem dois pontos fixos que são necessários, né? O ponto de congelamento da água e o ponto de ebulição da água. Podemos ver que ambos têm um máximo e um mínimo, certo? A gente pode ver que Fahrenheit inicia em 0, termina em 212 graus. Celsius inicia em 0 e termina em 100 graus. E o Kelvin inicia em 273 e termina em 273 graus. A gente pode ter essa seguinte relação deles. Se a gente resolver, né, essa subtração aqui, a gente chega a esse resultado. E a gente pode dividir essa equação por 10, certo? 100 dividido para 10, 10. 180 dividido para 10, 18. 100 dividido para 10, 10. E podemos dividir novamente essa equação, simplificando ela, dividindo por 2. Então, nós chegamos a essa seguinte relação. Então, sempre que a gente quiser calcular a relação entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin, a gente usa essa relação aqui, certo?
nós também temos a relação da variação das escalas, em que aqui a gente substitui basicamente aqui graus menos a temperatura pela variação da temperatura, né? E basicamente a gente faz a mesma coisa, a gente divide por 10 e depois divide por 2, e nós chegamos a essa relação de variação das escalas. Então, quando nós tivermos uma questão falando sobre variação das escalas, nós usaremos essa fórmula. E quando nós estivermos falando da relação entre as temperaturas, né, entre as escalas termométricas, nós utilizaremos essa fórmula. Bom, vamos resolver no exercício. Exercício 1 diz: dois corpos materiais, quando postos em contato, trocam calor entre si até atingir o equilíbrio térmico. Quando isso acontece, eles passam a ter iguais: a. capacidades térmicas, b. massas, c. temperatura, ou d. calores específicos, ou ainda letra E, quantidade de calor. Bom, nós vimos aqui, né, que para um corpo estar em equilíbrio térmico, eles necessariamente precisam ter a mesma temperatura. Ou seja, temos dois corpos com temperaturas diferentes em que vão ceder calor, né? Até que eles atingem um equilíbrio térmico e tenham a mesma temperatura. Então, a gente sabe que a resposta aqui é a letra C. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, eles têm a temperatura igual. O exercício 2 diz que dois corpos em equilíbrio térmico recebem quantidades iguais de calor e, em função disso, sofrem variações iguais na temperatura. A partir desses dados, podemos concluir que a. Os corpos têm massas iguais. B. Os corpos têm a mesma capacidade térmica. C. Os corpos têm o mesmo calor específico. D. Os corpos têm a mesma densidade. Ou E. Os corpos têm densidades diferentes. Bem, aqui está bem claro, né, assim como a questão anterior, que se temos dois corpos em equilíbrio térmico, eles evidentemente vão ter a mesma capacidade térmica, né? Então a resposta aqui é a letra B. E por último, mas não menos importante, nosso último exercício para finalizar a aula. Questão 3 diz: um corpo quente é colocado em contato com outro corpo frio. E, até atingirem o equilíbrio térmico, suas temperaturas variam igualmente. Para que esta mudança ocorra, é necessário que 1. Haja transferência de temperatura de um corpo para outro. 2. Haja transferência de calor de um corpo para outro. 4. As massas dos corpos sejam iguais. 8. Os calores específicos dos corpos sejam iguais. Ou 16. As capacidades térmicas dos corpos sejam iguais. Gente, esse exercício ele consiste na somatória das alternativas que você acha que está certo. Bom, o número 1 diz que haja transferência de temperatura. Bom, não tem como a gente transferir temperatura, né? A gente consegue transferir energia, calor. Então, número 1 já está fora, né? Não é uma resposta certa. Número 2 diz que haja transferência de calor. Aqui já está correto, né? 2 está correto. As massas dos corpos sejam iguais. Não, os corpos não precisam ter massas iguais, né? Os calores específicos dos corpos sejam iguais. Também não. 16. As capacidades térmicas dos corpos sejam iguais. Sim, a gente acabou de ver aqui na questão anterior que as capacidades térmicas são iguais. Então, basicamente, a resposta é 2 e 16. Então, o somatório é o resultado final da questão. 2 mais 16, 18. Bom, a gente finaliza a nossa aula aqui por hoje. Vou parar a apresentação. Deixei uma lista de exercícios para vocês, né? E tá muito fácil, tá muito simples. Esse conteúdo é muito, muito simples, então espero que vocês consigam resolver. Mas, se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato comigo, me mandem mensagem no WhatsApp, tudo bem? Essa aula foi bem curta e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal!